Bom dia, boa tarde, boa noite, amigas e amigos do La Sétima, ao som dessa maravilhosa trilha sonora composta pelo Cho Yun-wook para o filme sul-coreano Old Boy de 2003, a gente inaugura mais um episódio do Cine Trap, que você conhece. A gente traz uma dica de filme recente, moderno, do século XXI, tais quais todas as suas referências e conexões com a era clássica do cinema. E esse filme e trilha se fazem absolutamente necessários dentro do nosso quadro, uma vez que a trilha por si só é dividida em músicas cujos títulos são tributos à Era de Ouro da Sétima Arte. A gente tem faixas com o nome, por exemplo, de Acossado, em homenagem ao Godard, Gritos e Sussurros, em homenagem ao Bergman, Rastros de Ódio, em homenagem ao John Ford, e muitas outras, incluindo aquela que dá partida ao nosso episódio de hoje, In a Lonely Place, uma homenagem ao No Silêncio da Noite, dirigido pelo Nicholas Ray em 1950, estrelado pelo eterno Humphrey Bogart. A verdade é que essa nova onda do cinema sul-coreano já marcou, já cravou o seu espaço como um dos grandes acontecimentos cinematográficos do século, independente do que aconteça nos próximos 80 anos. Esse fenômeno ele começa a ganhar corpo em meados dos anos 90 por diferentes mãos, lentes, câmeras e diretores, mas de fato se consolida em 2019 com o Parasita do Bong Joon-ho, o primeiro filme de língua não inglesa a abocanhar o principal prêmio da Academia, o Oscar de melhor filme. Eu trago aqui 3 diretores que ajudam a exemplificar a força desse movimento. Além do Parasitas de 2019, o Bong Joon-ho também tem o Memórias de um Assassino de 2003, que é um filme que eu gosto muito, vale acompanhar. O Park Chan-wook, que é o diretor do Old Boy, ele tem outros 2 grandes filmes que compõem ao lado do Old Boy o que viria a ser conhecida como a trilogia da vingança, o Mr. Vengeance e o Lady Vengeance de 2002 e 2005 respectivamente. Outros grandes filmes na sequência. Mais recentemente ele entregou o Decision to Live de 2022, com o qual ele venceu o prêmio de melhor diretor em Cannes, uma homenagem clara a Um Corpo que Cai do Hitchcock, que é o seu diretor favorito. E eu trago um terceiro elemento, que é o Kim Ji-won, um diretor bastante interessante também, que traz o ângulo oriental para produções essencialmente ocidentais. Ele tem um título que é o The Good, The Bad and The Weird, que já no nome revela toda a sua paixão pelos faroestes e pelo diretor italiano Sergio Leone. Mas se a gente quer se aprofundar nesse movimento que angaria sucesso de público e crítica, que combina de forma tão impactante o ápice da técnica cinematográfica com uma capacidade ímpar de revelar e criticar desvios da sociedade sul-coreana, a gente precisa falar da história desse país. Um país que desde o século XIX tentava se libertar do domínio japonês, o que viria a se concretizar somente em 1945, após a Segunda Guerra Mundial. Alguns anos depois, já entra em um novo conflito, a Guerra das Coreias, que dura de 1950 a 1953, muito sangrenta, levando a 3 milhões de mortes, mas isso já nos dá o contexto do tempo, né, em que a produção artística moderna sul-coreana ficou calada, ficou secundarizada. A gente vai ter, mesmo depois da Guerra das Coreias, um período muito conturbado politicamente na Coreia do Sul, que vai durar mais de 35 anos, entre meados dos anos 50 e o final dos anos 80, um período em que a Coreia do Sul teve 6 repúblicas, a maior parte delas com líderes e presidentes de origem militares, golpes, contragolpes, autogolpes, uma difícil estruturação política que gerava como consequência cerceamento de liberdade, censura e naturalmente contribuía para o abafamento desse potencial artístico que a gente veio a descobrir muito tempo depois. Em um dos breves períodos em que a Coreia estava associada a uma plataforma mais democrática, liderada por um presidente de origem civil, ali no início dos anos 60, a gente tem 3 produções de destaque que foram ali conhecidas, né, ou fizeram parte do que ficou conhecido como a Era de Ouro, primeira Era de Ouro do cinema coreano, The Housemaid de 1960, O Baltan de 61 e Coachman de 61, filmes que foram reconhecidos internacionalmente. O The Housemaid é o meu preferido, são filmes que também influenciam demais o que esses cineastas modernos fazem.
mas vale dizer que a Coreia do Sul passou, mesmo depois da sua democratização efetiva, em meados dos anos 80, por períodos conturbados. Em 1997, enfrentou uma crise econômica grave, um país vulnerável, exportador de moeda desvalorizada, que dependia muito do petróleo. Durante essa crise não foi ajudado pelos Estados Unidos, lembrando que a Coreia era uma das bases norte-americanas a leste de Suez, ali, tal como o Japão. Os Estados Unidos também preveniu que o Japão fizesse o mesmo, ou seja, a Coreia teve que recorrer ao FMI, o que, se por um lado ajudou a rápida recuperação econômica do país, né, crescimento econômico, por outro acentuou, realçou essa desigualdade social tão presente nos filmes que a gente acompanha atualmente. Para se ter uma ideia, 40% da população acima de 60 anos na Coreia do Sul vive abaixo da linha relativa da pobreza, um número realmente assustador. E o Old Boy não é diferente disso, é um filme que vai combinar essa influência ocidental na sua narrativa, na sua forma, com esse tom áspero, amargo, principalmente nas transições sociais da narrativa que o filme apresenta de maneira tão brilhante. São muitas referências, desde O Cão Andaluz, do Buñuel, de 1929, tem cartaz do King Kong, de 1933, as cenas ali de fusão de rostos que vão nos remeter diretamente ao Persona, do Bergman, de 1966. A gente fala bastante dos Estados Unidos, mas também tem uma influência grande do Japão, como já mencionamos, então há ali algumas cenas de cunho mais oriental, né, com uma cultura mais oriental presente, que vão lembrar, por exemplo, Branded to Kill, do Seijun Suzuki, de 1967, um dos meus filmes preferidos da nouvelle vague japonesa. E na narrativa, que tem diversas reviravoltas, em uma delas, que é central para o filme, você vai capturar ali uma conexão grande com os filmes neo-noir americanos dos anos 80. Inclusive um que eu gosto muito, de 1987, o Angel Heart, ou Coração Satânico, dirigido pelo Alan Parker, estrelado pelo Mickey Rourke, e com uma grande participação também do Robert De Niro. Então, um filmaço, vale a pena acompanhar. Esse movimento sul-coreano veio para ficar, e eu tenho certeza que, se você ainda não assistiu, em breve vai ter vários desses filmes e diretores nas suas listas de favoritos do século. Agora é acompanhar, me dá o feedback, a gente volta em breve. Um grande abraço.